rapidamente aqui o voto separado. Perfeito. O PL 2666 de 2013 tem como objeto a autorização para o Rio Previdência alienar ativos financeiros para suprir seus caixas em 4,8 bilhões de reais. É uma forma do governo do Estado do Rio tomar empréstimos junto às instituições financeiras, dando como garantia os futuros recebimentos de royalties do petróleo. Por meio da Lei 6.112 de 2011, o Estado do Rio, através do Rio Previdência, já fora autorizado a alienar ativos econômicos conhecidos como royalties do petróleo, pretendendo obter no mercado financeiro 4,5 bilhões de reais, e lançou editais em janeiro de 2013 para esse fim. Naquela ocasião, nosso mandato procurou, de todas as formas permitidas em lei e nos regulamentos dessa Casa, exercer seu papel fiscalizador dos atos do governo. Entretanto, inúmeros obstáculos foram encontrados junto à administração do Rio Previdência e até mesmo no Tribunal de Contas do Estado do Rio, ao qual nos dirigimos através da mesa diretora da Alerj, requerimento de informações número 149 de 2013, de 21 de março de 2013. 5 meses depois, em 13 de agosto de 2013, o senhor presidente do TCE honrou-nos com a resposta de que não foram localizados registros de processos referentes ao assunto solicitado, aduzindo que foi providenciado a formalização do processo de promoção. TCE-RJ número 111.457-8/13, por meio do qual solicitou o envio da prestação de contas referentes ao exercício de 2012 ao Rio Previdência. Vejam, senhores deputados, como saberemos da real necessidade desses recursos pelo Rio Previdência se essa entidade não presta informações nem mesmo ao órgão encarregado, o TSE do Rio de Janeiro. Parece-nos que seria um grande risco autorizarmos essa nova antecipação de recebíveis dos royalties do petróleo sem termos as necessárias informações. A Lei 6.112 de 2011, alterada pela Lei 6.168 de 2012, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º, determina que o Rio Previdência preste contas anualmente à Alerj sobre essas operações de alienação de créditos futuros. Isso já foi feito? Não chegou ao nosso conhecimento. A prestação de contas pelo Rio Previdência à Alerj e ao Tribunal de Contas do Estado deveria ser uma ação normal e contínua, eis que prevista em lei, inclusive naquela em que se baseou para lançar os editais dos leilões de recebíveis dos royalties do petróleo, a Lei 6.112. Antes do pronunciamento do TCE-RJ, os leilões de alienação dos royalties do petróleo foram suspensos por medida judicial obtida por outros 2 parlamentares dessa Casa. Mesmo sem os leilões, o Rio Previdência conseguiu fazer uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil e obteve tais recursos financeiros. Aproximando-se o ano novo, renovam-se as esperanças do Rio Previdência em realizar novas operações de crédito, desta feita para obter 4,8 bilhões de reais e a prestação de contas do TCE-RJ. Nenhuma notícia tivemos até hoje, pasmem, senhores deputados. Um ponto de interrogação a ser ressaltado nesse novo projeto de lei é a autorização ao governo do Estado e ao Rio Previdência subscreverem, integralizarem e adquirirem ações ou cotas representativas de parcela majoritária ou minoritária do capital ou do patrimônio de uma ou mais entidades ou fundos de investimentos constituídos ou que venham a sê-lo com um propósito específico de possibilitar a realização dessas operações. O que quer dizer isso, afinal? O Rio Previdência ou o Estado do Rio precisam ou não precisam arrecadarem antecipadamente esses 4,8 bilhões de reais? As tais cotas que essas 2 entidades subscreverão serão maioria ou minoria do capital dos fundos de investimento? Quer dizer que o Estado financia o fundo que irá emprestar dinheiro ao Rio Previdência e o lucro fica com quem? Perguntas que nós gostaríamos respondidas. Consideramos que a medida, a antecipação dos créditos futuros, mediante remuneração ao agente financeiro, somente deve ser adotada mediante a restrita observância dos princípios da administração pública. Nesse sentido, em nome da eficiência em que deve ser tratada a administração do Rio Previdência, questionamos a necessidade de se leiloar esses créditos recebíveis e, com vista a se comprovar a observância da legalidade dessas licitações, deverá o Rio Previdência prestar conta de seus ativos e recebimentos previstos em lei com as seguintes informações. A. Fluxo de recebimentos das contribuições dos beneficiários do Rio Previdência e da contrapartida dos órgãos e empresas públicas do servidor. B. Balanço financeiro de 2012 e balancetes mensais do Rio Previdência com vistas a comprovar a necessidade de antecipação dos recebimentos dos royalties do petróleo.
Esses quesitos deveriam acompanhar a mensagem do chefe do Executivo ao propor o PL 2666/2013 e, na total ausência dessas informações, não temos como aprová-lo. Esse é o voto contrário que dou, então, pela Comissão de Orçamento. Obrigada, senhor presidente.